Então, seja lá qual situação você esteja passando hoje, peça para o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo sobre você, peça o Espírito Santo o auxílio. E o texto fala aqui na altura do versículo 31, que os apóstolos, depois que eles se reuniram, fizeram aquela oração que a gente acabou de ler, pedindo o Espírito Santo, pedindo que Jesus os capacitasse, que Deus os capacitasse. O chão tremeu onde eles estavam. Onde eles estavam. Então a gente não tem que tremer as bases com os obstáculos que surgem, mas nós precisamos clamar o Espírito Santo para que possa tremer todo o nosso ser, tremer as situações gigantescas que a gente não vê solução. Seja lá de qual for a natureza, de qualquer que seja a natureza, nada é maior do que o poder de Deus, nada, absolutamente nada. E Deus nos presenteou com um paráclito, com um consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que traz até nós sabedoria, força, direção, clareza, luz, tudo, 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 consolo, conforto. É o Espírito Santo que nos traz, é o Espírito Santo que dispensa sobre nós tudo isso. Mas é necessário, se faz necessário que nós o clamemos, que nós clamemos esse Espírito Santo que venha ser o nosso consolo diário, o nosso consolo diário. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer junto hoje? Espírito Santo, conduza os meus passos, conduza os meus pensamentos, conduza a minha cognição, conduza as minhas palavras, conduza as minhas ações, os meus gestos, as minhas atitudes, tudo. Tudo, 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 o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. É o Espírito Santo que deve conduzir todas as nossas ações. Não devemos deixar nada de fora da condução do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para ser o seu condutor, para ele dirigir, para ele te guiar. É assim que deve ser. E os apóstolos prosseguiram, nem ligaram ali para as ameaças, né? Para aquela coação dos sumos sacerdotes, os mestres da lei, eles não ligaram para isso, não ligaram. Eles foram assim, imbuídos de uma parresia, de um ruá, do sopro divino, o sopro do Espírito. E aí, versículo 32, da multidão, começa o 31 novamente, para que fique bem fixo isso. De repente, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. É assim que Deus quer que nós sejamos. É assim, cheios do seu Espírito Santo. Que a gente anuncie, que a gente denuncie corajosamente, conduzidos pelo seu Espírito Santo. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente as duas coisas que possuía, mas maravilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de nosso Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, os que distribuíam segundo as necessidades de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Porque os apóstolos, desde aquela pesca milagrosa, eles não trabalhavam mais
civilmente, eles trabalhavam para o reino de Deus. E aí, a partir desse povo convertido, esse povo imbuído do amor de Deus, eles queriam repartir, eles queriam que tudo entre eles estivesse bem. Então, a palavra diz que nem entre eles não havia necessidade, porque Jesus deixou essa lição de repartir, de se alimentar uns aos outros, em todos os sentidos. Isso também é lição para nós, que nós devemos repartir uns com os outros, repartir conhecimento, repartir, testemunhar, testemunhar não, se testemunha mesmo no meio para o nosso irmão, para a nossa irmã, testemunho de fé, testemunho de ressurreição, testemunhar um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que nada é impossível para ele, nada. Precisamos testemunhar os mandamentos, os preceitos do Senhor, a sua lei. Precisamos testemunhar a sua palavra, compartilhar a sua palavra, compartilhar as experiências que nós temos vivido com esse Deus que tudo pode, com esse Deus que é amor, um Deus que cura, um Deus que renova, um Deus que restaura. O que Deus tem feito na minha vida eu não posso ocultar. Eu tenho que propagar essa cura, propagar essa bênção, propagar esse poder, essa misericórdia, o seu perdão. Eu tenho que ser testemunha viva para os irmãos que precisam. Você também tem que ser. E nós temos que lembrar, não somos santos, somos pecadores. Mas é a partir da graça, a partir da misericórdia de Deus em nós. Ele é que nos torna testemunhas vivas do seu amor, da sua ressurreição, da sua misericórdia. É assim que nós temos que ser. Nós temos que repartir isso com os irmãos, compartilhar isso com os irmãos. Quantas pessoas você conhece que sofrem? E você às vezes até tem uma palavra de consolo, de conforto, mas você fica preso aí no seu egoísmo e diz assim, eu não vou falar nada, eu não vou dar palpite na vida de ninguém, eu não vou dar pitaco na vida de ninguém. E pode ser o Espírito Santo que está soprando em você. Pode ser Deus que sopra através do Espírito Santo para que você tenha atitude, para que você se descruze os braços e vá em busca dessa pessoa que precisa. Porque uma coisa é certa, se você teve experiência com Deus, se eu tenho vivido experiência com Deus, Deus usou alguém para anunciar, para trazer esse Jesus até mim, para falar desse Espírito até mim, para falar da sua palavra para falar da sua palavra para mim, para que isso chegasse até mim. Deus usou alguém e Ele precisa usar você. E aí você tem cruzado os braços no seu egoísmo, e tem dito, não vou falar nada, eu vou ficar na minha, eu não nasci para isso. Pois Deus vai te cobrar. Tenha certeza que Deus vai te cobrar. E Ele diz assim na sua palavra, se não houver quem fale, as pedras falarão. É na palavra de Deus que está. Não é na palavra do homem. Não é no livro de autoajuda. É no livro da vida. Se não houver quem pregue, as pedras falarão. Olha o que os apóstolos fizeram. Eles foram ameaçados para o sumo sacerdote, o chefe da guarda do templo, os saduceus, os fariseus, os sumos sacerdotes, os religiosos. Eles foram ameaçados, jogaram eles na prisão. E eles fizeram o quê? Esse homem que vocês veem aí, ele foi curado pelo poder do nome de Jesus, o Nazareno, que vocês o crucificaram e Deus o ressuscitou. Eles testemunharam. Eles podiam ter se acovardado porque eles tinham testemunhado também a morte de Jesus, a crucifixão de Jesus. Eles testemunharam. E aí, se fizeram isso com Jesus, por que não com eles? Mas eles fizeram o quê? Tiveram força e falaram a verdade. E mesmo depois de ser ameaçados, de serem coagidos, eles fizeram o quê? Se colocaram em oração. E o Espírito Santo os fortaleceu. E eles saíram, continuaram anunciando a palavra de Deus corajosamente. Corajosamente. Assim
Assim diz a sua palavra. E nós, o que nós temos feito para ajudar uns aos outros? Temos distribuído o bem comum entre nós? Ou temos grupinho onde a gente, né, vive ali naqueles grupinhos, fechado? Não, não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus quer que a gente testemunhe. Deus quer que a gente fale abertamente, abertamente. Deus quer que a gente fale abertamente. Propague o seu bem, propague a sua palavra, sejamos testemunhos. Que em outra passagem vai dizer assim, que a luz não foi feita para ficar debaixo da cama. A luz foi feita para colocar no alto, para iluminar onde ela estiver. Assim eu e você somos nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Foi Ele que disse, não sou eu. Foi Ele que disse. Você é luz, você é sal, então não perda seu sabor. E Ele disse, se o sal perdeu o sabor, para nada mais serve. Não perda o sabor que está em você, que foi dado por Jesus através do Espírito Santo no seu batismo. Não perca a luz que há em você. Quando nós somos batizados, a gente recebe a vela acesa como símbolo da luz. Porque nós devemos ser luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. É assim que nós devemos ser. Então, o que dizemos depois de ver essa palavra, de ouvir, de ver, de assistir esse vídeo, que é um relato da palavra de Deus, aquilo que Deus coloca no meu coração, a partir dessa experiência com a sua palavra? Não tem como voltar. Não tem como aquilo que a gente sabe, não tem como a gente fazer o contrário. Só temos que seguir e temos que ter os apóstolos como exemplo. Não importa o achincalhamento, não importa as críticas, nada interessa, nada. Porque nós não estamos aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para agradar a Deus, para fazer a sua vontade. É a sua vontade que interessa, agradar a Deus somente. Assim Ele nos ordena. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo venha sobre nós. Manda, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre todas as pessoas que precisam, Senhor, nesse dia, que estão passando problemas de diversas naturezas, mas o Senhor conhece. E que o Senhor faça, meu Deus, esse vídeo chegar a quem o Senhor quer que chegue. A pessoa que está precisando ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, Senhor, receber essa mensagem, que é o Senhor falando ao meu coração, que o Senhor fale fortemente ao coração dessa pessoa, e que o Senhor seja audível na resposta que essa pessoa estava precisando ouvir, Senhor. Que Tu és o Senhor, Tu és o único Senhor e Salvador. Não existe salvação fora do Teu nome, Jesus. Só no Teu nome há salvação, só no Teu nome há poder, Senhor, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, a Tua palavra diz que é todas, não é algumas, são todas as coisas. O Senhor domina todas as coisas, Senhor. E eu Te louvo por isso, oh Deus, que tudo isso seja por louvor da Tua glória, Senhor. Obrigada, Jesus, e derrame a Tua glória, manifeste a Tua glória, Senhor, na vida de todas as pessoas que precisam. Manifesta a Tua glória em mim, Senhor, manifesta a Tua glória nesse lugar, Senhor. Manifesta a Tua glória, Senhor, na vida da minha família, Senhor, dos meus pais, dos meus irmãos, Senhor. Manifesta a Tua glória, Senhor, na vida da comunidade aonde eu congrego, Senhor. Manifesta a Tua glória, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor, o Teu Shekinah, Senhor. A Tua luz, a Tua glória, Senhor, é a Tua luz, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Amém. Tudo isso é palavra do Senhor. Que tudo isso seja, Senhor, por louvor da Tua glória, Senhor. Que o Senhor alargue o nosso conhecimento, Senhor. O tempo para estar contigo, Senhor. Meditando, se alimentando, Senhor, na Tua palavra. Amém.
Tudo isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que tudo seja por louvor da tua glória. Assim seja. Amém.